Bem-vindo a mais um módulo de como ser um consultor júnior. Nesse módulo nós vamos falar basicamente sobre o processo de consultoria e suas armadilhas e peculiaridades. Esse é o terceiro módulo e agora nós vamos ver um pouquinho da execução do negócio. Quais as armadilhas e quais as peculiaridades do processo de consultoria? O que eu tenho que evitar? Eu preparei a minha empresa, já estou com a minha empresa montada, fiz um belo plano de ação, fui ao mercado, conquistei o meu primeiro cliente e vou prestar um trabalho de consultoria para ele. O que eu tenho que estar atento, eu como consultor, para que esse trabalho seja bem sucedido? Nesse módulo nós vamos basicamente abordar essa questão. Bom, primeira coisa, quais as armadilhas que um processo de coaching pode ter que eu como consultor tenho que evitar? Quais as armadilhas de um processo de consultoria que nós devemos evitar no dia a dia, tanto no início quanto na captação do cliente, que é um processo antes do início do trabalho, né? Até o momento de entrega do relatório final e de avaliação do processo de consultoria. Bom, uma das primeiras armadilhas é a geração de expectativas. É quando nós vamos até o cliente, oferecemos o trabalho de consultoria a esse cliente e criamos na cabeça do cliente, na mente do cliente, uma expectativa diferente daquilo que nós temos a capacidade de entregar. Um cliente com uma alta expectativa, ele também vai ser um cliente com uma alta exigência sobre o processo de consultoria. Eu vejo essa falha normalmente no mercado. Bons profissionais extraordinários, que prestam bons serviços, às vezes são mal avaliados não pelo trabalho que eles executaram, mas por terem gerado no cliente uma expectativa maior do que a sua capacidade de entrega. No momento em que nós vamos vender um processo de consultoria, nós temos que estar atentos a alguns aspectos. Primeiro, a consultoria não entrega resultado. A consultoria ela vai apontar caminhos, ela vai trabalhar construindo uma estratégia ou elaborando novas formas de se obter esse resultado. Mas na realidade não é o consultor que gera o resultado, é o cliente, que em conjunto com o consultor formulou estratégias, achou saídas, formulou novos planos, novos conceitos, estabeleceu novas formas de buscar o resultado e implementou essas alterações dentro do seu modus operandi e obteve o resultado. Se os profissionais que trabalham na empresa que está sendo alvo de uma consultoria resolverem não participar do processo que você como consultor está conduzindo, sinto muito, você estará muito enrolado. Porque na realidade é o seguinte, você não vai colocar a mão na massa e implementar a maior parte das ações para gerar esses resultados. Você vai participar de todos os processos de elaboração dos projetos, você vai fazer relatórios para orientar o seu cliente na tomada de decisão, você vai muitas vezes até mesmo participar do processo de decisão, mas você não vai implementar como consultor as transformações no seu cliente. E muitos processos de consultoria terminam em relatórios maravilhosos, mas em pouca ação concreta dentro da empresa. E no momento da comercialização do produto, se o consultor virar para o cliente e falar, olha, é o seguinte, com a minha consultoria aqui você vai resolver todos os problemas, não precisa se preocupar não, esses vendedores que não estão dando resultado aí, com a minha consultoria você vai resolver esse problema, com a minha consultoria você vai deixar de ter tal investimento na empresa, com a minha consultoria, vocês têm que tomar cuidado com a expectativa que é gerada, porque na realidade a consultoria vai apontar os caminhos, vai observar quais os entraves, quais as dificuldades, quais os obstáculos para que esse caminho realmente seja um caminho de sucesso para a empresa, mas necessariamente quem vai implementar as mudanças é a própria empresa, é o próprio cliente. E esse é um dos pontos fundamentais. No momento de negociar
com o cliente, nós devemos nos ater a criar as expectativas reais para que o processo de consultoria seja bem conduzido depois. É o momento de você também chamar o cliente para a responsabilidade. Olha, nossa consultoria dentro da sua empresa, ela vai apontar os caminhos e nós vamos ajudar você a tomar as melhores decisões, mas é você e a sua equipe que vão percorrer esse caminho. É óbvio, de forma muito mais simples, muito mais fácil, porque nós vamos escolher o melhor caminho juntos. É assim que nós devemos abordar, falar, chamar o cliente para a responsabilidade junto com o processo de consultoria, começar a compartilhar as dificuldades, começar a compartilhar o sucesso, começar a compartilhar desde o início da abordagem comercial. Porque se eu vendi uma transformação que vai depender do cliente, mas gerei a expectativa de que eu vou levar isso sozinho, eu posso ter errado no momento inicial da consultoria. E depois, por mais que eu faça, por mais que eu seja um bom consultor, talvez eu não vá conseguir dentro daquela empresa sucesso. E isso é extremamente comum nos processos de consultoria. Evitem essa armadilha, a geração de expectativa. Não caiam nessa. Gere apenas a expectativa que você puder superá-la. Que a expectativa do seu cliente no momento da comercialização e da execução dos serviços seja uma expectativa menor do que a sua capacidade de entrega, do que a capacidade de entrega do seu trabalho de consultoria dentro daquele cliente. Depois, o consultor que faz acontecer, o cara que mata no peito, deixa comigo, não, pode deixar que isso aí é comigo, deixa que isso aí eu vou resolver, deixa que isso aí eu como consultor estou acostumado. Matar os negócios no peito dentro de uma consultoria, chamar todas as responsabilidades para você, assumir dentro da empresa ações de execução, é uma das grandes armadilhas. Empresas de consultoria que vão por esse caminho, elas têm vida útil muito pequena, muito curta. Pelo seguinte, primeiro, se eu estou executando ao lado de um colaborador da empresa, eu acabei de perder o status de consultor e passei a ter status de colaborador. Se eu quero ser um consultor dentro de uma empresa, eu tenho que treinar as pessoas e saber ensiná-las a executar as tarefas e as recomendações que eu estou dando. Se eu não sou um bom treinador, se eu não sou bom com as palavras, se eu não sou bom com a retórica, eu tenho que aprender a argumentar, eu tenho que aprender a treinar, eu tenho que aprender a desenvolver nas pessoas comuns habilidades e capacidades extraordinárias, porque são essas pessoas comuns que melhoram um processo, que melhoram os resultados, que melhoram o seu dia a dia e vão produzir os resultados necessários para que aquela consultoria seja uma consultoria de sucesso. Depois, não assuma mais compromissos do que você contratou. Se você assumir, avalie bem os riscos e quanto de demanda temporal você terá a mais nessa consultoria, ou seja, quanto tempo a mais eu vou ter que me dedicar a esse trabalho? Vale a pena? Estou preparado para isso? Eu tenho esse tempo? Eu tenho essa capacidade de trabalho realmente manual, braçal, ou de entrar no negócio do meu cliente para executar? Isso está previsto no meu contrato? Está previsto no meu planejamento lá no início? Se não tiver, tome bastante cuidado para não cair na armadilha do consultor que faz acontecer. Terceira armadilha muito comum, escopo de trabalho. Não estabelecer o escopo de trabalho. O escopo de trabalho é o desenho, é o design do que vai ser feito dentro da empresa. Se eu no início da consultoria não tenho um escopo fechado com o meu cliente, eu vou ter muita dificuldade de gerar resultado. Querem um exemplo? No começo da minha vida como consultor, eu lembro de uma empresa em que nós falamos o seguinte: olha, eu vou na sua empresa, eu vou
fazer uma consultoria na sua empresa. Eu sou consultor de empresa, eu venho aqui para fazer uma consultoria na sua empresa. E não deixei claro nesse contrato, não deixei claro nesse primeiro trabalho, qual que seria o escopo da minha consultoria, do meu trabalho. Então eu fui até a empresa e comecei a olhar problemas. E o pior é que quanto mais problemas eu olhava, mais problemas surgiam. Quanto mais problemas eu procurava, mais problemas eu achava. Aí eu achei problema na área financeira, achei problema na área comercial, achei problema na área de logística, no estoque, achei problema na contratação, achei problema nas demissões dessa empresa, achei problemas em todos os departamentos. Quanto mais eu mexia, mais os problemas brotavam e saltavam aos meus olhos. E eu tive muita dificuldade nesse início. E eu tive muita dificuldade em parar de olhar os problemas e começar a propor soluções. Porque era muito problema. Em todo lugar da empresa que eu ia, as pessoas passaram a confiar em mim. E passaram a me ligar, passar e-mails, pedir minha ajuda no relacionamento até com os chefes. O meu escopo de trabalho não estava claro. Eu entrei em várias áreas, eu entrei em vários negócios, eu entrei em vários problemas. E para fechar isso tudo foi muito difícil. Eu tive que cortar alguns relacionamentos dentro da empresa, eu tive que cortar algumas pessoas e fazer uma reunião de análise crítica com o meu cliente. Falei, olha, você tem problema em várias áreas, está aqui o que eu fiz até agora. Fiz um bom relatório, mostrei para o cliente as áreas em que ele tinha problema e nós elegemos uma área prioritária e fizemos um trabalho. Esse trabalho foi o que o cliente percebeu como o melhor trabalho meu lá dentro. Por quê? Porque depois que nós fizemos essa reunião de análise crítica e definimos apenas uma área com 2 ou 3 problemas, eu estabeleci o escopo de trabalho. Quando eu não tenho um escopo de trabalho, tudo é meu trabalho. E o cliente pode ter percebido que eu fui um generalista e não um especialista. E consultoria não é generalização, é especialização. Com esse trabalho eu tive uma grande lição, um grande aprendizado. Tenha um escopo. Esse é o grande mapa da mina para a consultoria. Tenha um escopo e seja muito bom no escopo de trabalho. Quando vai entrar em um trabalho novo, estabeleça o escopo. Desenhe a sua atuação dentro da empresa. E outra coisa, por mais problemas que tenha em volta, alerte o seu cliente dos problemas, mas não tente resolvê-los, não tente sair do seu escopo. Entregue um trabalho primeiro antes de pegar outros. Ensine para o seu cliente as etapas, que tudo tem que ser feito em etapas. Resolva isso, depois vamos resolver aquilo. Ou eu posso resolver isso em conjunto com aquilo, mas em lugares diferentes, envolvendo pessoas diferentes. E as etapas, elas têm que ser amarradas. Não adianta eu entrar em uma empresa com um escopo extremamente abrangente e não estabelecer o que é prioritário, o que precisa ser feito primeiro. Entrar em várias áreas ao mesmo tempo, não ter um escopo claro de trabalho, são erros comuns em consultoria e que levam grandes profissionais, grandes consultores ao fracasso. Eu tive muita sorte, porque no momento em que eu fiz a reunião de análise crítica, nós saímos dessa reunião com escopo de trabalho e eu parei de olhar todos os outros problemas da empresa e passei a ter foco. E o foco trouxe resultado percebido pelo cliente. Então não caia na armadilha de escopo de trabalho. Essa é uma armadilha que pode fazer você não ter sucesso no negócio de consultoria. Próxima armadilha. Projeto e organização. Cada consultoria é um projeto. Cada consultoria tem que ser organizada em forma de um projeto. Existem várias ferramentas de projeto disponíveis até mesmo na internet. Aprenda a usar uma delas. Estabeleça as tarefas, estabeleça o projeto de forma simples e objetiva. Você não precisa seguir uma metodologia muito robusta, mas planeje. Eu posso montar um projeto simplesmente assim.
O que eu vou fazer nesse cliente? E quando eu vou fazer? E aqui eu posso descrever quais as atividades e linkar essas atividades a uma determinada data. Por exemplo, o que eu vou fazer nessa empresa? Eu vou fazer um diagnóstico inicial. Esse diagnóstico inicial, ele vai ser feito da seguinte forma: eu vou fazer uma visita, nessa visita eu vou fazer isso, e essa visita vai ter a data do dia 5 até o dia 5 de novembro. Depois do diagnóstico, que vai ser feito com as visitas e com essas etapas, eu vou fazer um relatório inicial. Esse relatório inicial vai estar na mão do cliente até o dia 5 de dezembro. Eu descrevo todas as atividades, processos, ideias, o que eu vou fazer dentro dessa empresa e coloco uma data. Isso já é um planejamento da minha consultoria. Certo? E olha que coisa interessante, porque aqui eu posso estar descrevendo a minha metodologia, né? Além disso, eu posso ter a pessoa que vai estar envolvida junto comigo, ou quem da empresa vai ser responsável por isso. Então eu posso ter quem? Posso ainda ter o que fazer, quando fazer, quem vai fazer, como vai fazer. Mas o importante é o seguinte: tenha um plano. Tenha um plano. Porque é o plano que vai te dar capacidade de organização. Não caia nessa armadilha de não ter um projeto, de não ter organização. Execução e controle. Depois de projetado, depois de organizado as atividades, os processos, as minhas ideias, eu vou para a execução e vou controlar. Isso que eu previ no meu plano, no meu planejamento, ele está se realizando? As pessoas envolvidas, elas estão, se eu tenho o quadro aqui, né, se eu tenho mais esse box, de quem? As pessoas que estão aqui, elas estão envolvidas, elas sabem as datas, elas estão treinadas, elas estão fazendo, o que eu planejei está acontecendo ou não está acontecendo? Durante a execução, está sendo feito como deveria fazer, os impactos estão sendo positivos, estão sendo negativos. Se eu tenho um controle sobre, se eu estou prestando uma consultoria e essa consultoria está impactando nas vendas da empresa, eu estou tendo controle sobre as vendas? Se essa consultoria está impactando no humor das pessoas dentro da empresa, ou seja, se é uma consultoria de recursos humanos e eu estou tendo mais desligamentos do que eu gostaria de ter nessa empresa, eu estou controlando? A consultoria que eu estou prestando, ela está impactando o que dentro da empresa? Essa pergunta tem que ser respondida. E essa parte da empresa que está sendo impactada, ela tem indicadores que eu possa controlar? Que eu tenha que observar? Que eu tenha que simplesmente acompanhá-los para mostrar para o meu cliente que o nosso trabalho dentro da empresa está trazendo para esse cliente sucesso? Ou se o trabalho de consultoria não está gerando os resultados necessários? Para isso eu preciso de métrica, eu preciso de medição, eu preciso de indicadores. Saber o impacto que nós queremos gerar dentro da consultoria e conseguir medi-los é essencial para uma consultoria bem-sucedida, né? Para se obter sucesso dentro da consultoria. Depois de execução e controle, uma outra armadilha é não ter indicadores e não medir resultados. Quando eu tenho uma consultoria que ela não está sendo acompanhada de forma nenhuma, ela está à deriva.
eu vou fazer uma consultoria na área de TI de uma empresa. Aonde eu vou impactar? Quais resultados eu vou impactar? O que nós vamos buscar juntos? Então, transformem as listas de números do seu cliente realmente em indicadores e observem esses indicadores, acompanhem esses indicadores, observem os resultados de cada ação que vocês estão tendo dentro da empresa. Transformem tudo o que vocês fizeram em relatórios. Essa é a próxima armadilha. Não façam consultoria sem relatórios. O relatório, ele é a materialização daquilo que você fala, a materialização daquilo que você indica, a materialização daquilo que você quer que o cliente realmente faça no processo de consultoria. Quando eu falo muito, mas não coloco isso de forma escrita, não transformo o que eu falo em relatório, ao longo do tempo nós vamos tendo problemas com uma consultoria. Uma consultoria que fala muito e escreve pouco é uma consultoria que tem muita dificuldade para obter sucesso. Documentem tudo, façam relatórios periódicos, combine relatórios com seus clientes e mesmo que as coisas não estejam fáceis, coloque as dificuldades nos relatórios. Vale a pena colocar facilidades e dificuldades, coisas positivas e negativas, facilitadores e agentes que estão atrapalhando o processo de consultoria dentro dos relatórios, tomando muito cuidado para não indicar pessoas, mas indicar caminhos. Além disso, nós temos as peculiaridades do processo de consultoria. Então nós temos as armadilhas e o processo de consultoria ele tem algumas peculiaridades para que você evite outras armadilhas que nós não prevemos aqui. Primeira peculiaridade, processo de consultoria não é psicologia. Você não é psicólogo do seu cliente, muito pelo contrário. Se o seu cliente tem algum problema e ele precisa resolver no âmbito psicológico, você deve recomendá-lo para um profissional. Esse negócio de que consultor tem que ser meio psicólogo, não. Consultor tem que ser muito bom, muito seguro e aprender constantemente com o seu trabalho. É inerente ao negócio de consultoria a segurança. É inerente ao processo de consultoria a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do seu cliente e ver o que ele está sentindo, o que ele está tendo de dificuldades para implementar suas recomendações. A partir daí, não necessariamente ser um psicólogo do seu cliente vai te trazer mais resultados. Não perca tempo em consultoria com isso. Mostre os caminhos, veja o que está atrapalhando e alerte o seu cliente, fazendo bons relatórios, estudando metodologias de outras pessoas, de outros consultores, criando seus benchmarks e trazendo isso para a sua realidade, vendo as dificuldades do seu cliente, a sua e da operação de tudo aquilo que você está recomendando. Isso é mais importante do que entrar de forma psicológica dentro de um processo de consultoria. Não caiam nessa grande armadilha, embora a gente esteja falando de peculiaridades, essa é uma das grandes armadilhas, né? Não seja psicólogo, não oriente o seu trabalho de consultoria para a psicologia, a não ser que você seja psicólogo, que você vá fazer um trabalho de psicologia dentro da empresa e você tem que observar muito bem se o que você está fazendo é psicologia ou consultoria. Se for consultoria, deixe o lado psicólogo de lado e implemente as ações necessárias para que o seu cliente obtenha o sucesso. Ok? Depois, coaching. Consultoria não é coaching. E coaching não é consultoria. O coaching, ele é um profissional que tem a capacidade de levar pessoas a resultados extraordinários, mas o coaching ele tem foco na pessoa, o coaching tem foco no objetivo pessoal, a consultoria tem foco no objetivo organizacional, no todo de uma organização. Em alguns momentos a consultoria tem até mesmo que recomendar algumas ações que o coaching não recomendaria.
O coaching é baseado em uma estrutura de questionamento, de perguntas. A consultoria é baseada num processo de recomendações e orientações. Saber essa diferença é fundamental, porque enquanto o coaching desperta na pessoa o que ela tem de melhor para superar os seus objetivos, a consultoria muitas vezes tem que levar o caminho. Tem que dizer, olha, a empresa precisa ir por aqui. Eu tenho experiência, eu aprendi com essas experiências, ou eu tenho uma metodologia que mostra para vocês o caminho a ser seguido. Então, coaching e consultoria são coisas diferentes. A consultoria é pragmática, ela mostra o caminho e ela orienta o seu cliente o melhor caminho que ele tem que seguir. Qual é o melhor caminho que ele tem que seguir para atingir esses objetivos? Consultoria não é mentoria. Muitas vezes o cliente, ele imagina que o melhor consultor é aquele consultor mais experiente. E nem sempre o consultor mais experiente está antenado com tudo que há de mais moderno para ser implementado na empresa daquele cliente para gerar bons resultados. Nem sempre a experiência de um consultor é suficiente para tirar uma empresa, né, das dificuldades no momento como nós estamos. Imagine o seguinte, uma empresa está com dificuldade de venda, ou uma empresa está com dificuldade para gerir as pessoas da organização. Uma consultoria de uma pessoa da área de recursos humanos, com uma visão bem moderna, com uma visão mais ampla do cenário atual e das relações que se estabeleceram hoje, ela pode ser muito mais importante do que uma consultoria de alguém que tem vasta experiência na área, mas não se especializou, não buscou e não se aprimorou. Por isso que a consultoria ela exige esse aprimoramento contínuo. Um profissional mais atualizado, às vezes com menos experiência, é capaz de levar uma empresa a resultados maravilhosos, muito maiores do que aqueles profissionais muito experientes na área, mas que não se mantiveram atualizados pela inovação e pelas coisas novas que estão acontecendo. Da mesma forma na área comercial. De repente um jovem que fez um sistema de informática, de informatização para a área de vendas de uma empresa, consegue dar uma consultoria que direciona toda a equipe de vendas de uma empresa. E profissionais que estão dando consultoria de vendas há muitos anos não conseguiriam o mesmo resultado. Lembrando que a experiência deve ser utilizada num processo de aprendizado contínuo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, uma pessoa com experiência sem estar atualizada e uma pessoa extremamente atualizada sem ter experiência podem produzir resultados diferentes dentro de uma organização. E as duas coisas juntas é o que nós recomendamos para você. Tenha experiência, mas uma experiência que gera constantemente aprendizados e esteja antenados com as últimas tecnologias. Saiba o que está acontecendo na área que você tem especialidade. Ok? Então, o processo de consultoria não é mentoria. Nem sempre eu tenho que usar a minha experiência que eu passei, que eu tive na vida, para ser um mentor de um processo. Não. Se eu tenho uma metodologia e eu confio nessa metodologia, e essa metodologia é a metodologia que pode gerar resultado nessa empresa, a metodologia é o objetivo a ser alcançado pela equipe daquela empresa, né, como comportamento, como mudança de jeito de fazer as coisas, como mudança conceitual e mudança operacional e mudança comportamental. Conseguindo colocar as pessoas para operar dentro desse procedimento, você obtém o sucesso. Então, o processo de consultoria não é mentoria, é diferente. Assessoria, processo de consultoria é diferente de assessoria. Assessorar uma empresa a obter resultado é passar para dentro do processo, entrar no processo e fazer parte do grupo. Muitas vezes o assessor ele é um líder de um processo de transformação. Muitas vezes o assessor é a pessoa que vai ajudar no operacional. A consultoria não entra no operacional, a consultoria recomenda. A consultoria recomenda processos, ela orienta a tomada de decisão, ela ajuda a capacitar, mas ela não pega na massa, ela não põe a mão na massa, não é ela que executa. O assessor, ele pode ser alguém que tem experiência e vai para dentro da empresa,
né? Entra no negócio do cliente e ajuda o cliente lá a colocar a mão na massa e a fazer a transformação acontecer. Quando uma consultoria necessita de um processo de assessoria, é melhor você orientar o cliente a fazer uma contratação separada, ou avaliar se o seu escopo, se você tem tempo, se você tem capacidade, se você pode mudar o seu escopo para prestar um trabalho tanto de consultoria quanto de assessoria. Então, o que é um processo de consultoria? Como eu posso definir um processo de consultoria? O processo de consultoria ele é definido como um processo que atua dentro de uma organização para que a organização seja orientada a tomar decisões, a implementar ações que possam gerar um melhor resultado. Lembrem-se da palavra orientação. Esse é o grande gancho da consultoria. A consultoria orienta para o resultado. E é isso que nós temos para esse módulo. Quero agradecer vocês por mais esse módulo junto com a gente e até o próximo.